Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, uma honra poder estar aqui em Campinas, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, poder estar ao lado de companheiros que conheço há tantos anos, estar ao lado do pastor Paulo Freire, meu pastor, meu amigo. Eu me sinto muito honrado em poder chamá-lo de amigo. Eu sempre tive muita vontade de ser amigo de gente famosa. E eu cheguei hoje aqui um pouquinho mais cedo para poder participar da nossa reunião, mas o meu coração foi grandemente tocado, porque eu cheguei e parei lá na frente do templo e olhei o templo e me lembrei que há muitos anos atrás eu aceitei Jesus no bairro do Matão, quando aqui ainda era a congregação, estava começando o trabalho ali, já vai fazer 40 anos, eu tenho 56, eu tinha 16 na época, praticamente 40 anos, e com 17 anos, bem novo convertido, eu sentei naquela galeria, e essa igreja estava tomada de pessoas, e eu vim em alguns cultos de ensino aqui, e eu tinha promessa de Deus na minha vida, mas eu era um moleque, um garoto, que não sabia separar o Salmo 23 de João 3,16, mas que eu tinha uma esperança. Deus tinha dito que me levantaria e me daria condições de ser um obreiro na sua casa. E hoje eu recordei como Deus é fiel, como Deus cumpre os seus propósitos. Estar nesse púlpito hoje falando para essa pleia de obreiros é uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande. Eu me sinto hoje vivendo o centro da vontade de Deus. E eu quero aproveitar antes de ler a Bíblia e dizer a você, confie nas promessas de Deus. Confie no que Deus quer fazer na sua vida. O tempo nosso é muito limitado, mas o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus vai se cumprir o propósito na sua vida. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir as Escrituras, nós vamos ler no livro de Neemias, capítulo de número 1. O livro de Neemias é composto por 13 capítulos e ele traz a narrativa da restauração dos muros de Jerusalém. E no versículo de número 1, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu quero ler com vocês também o capítulo 13 de Neemias, e nós vamos ler o último versículo, versículo 31, e diz assim o texto: Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém. Sente-se, por favor. Eu quero trabalhar sobre o tema Aprendendo com Neemias, e eu fiz questão de ler o versículo 4 e o versículo 31 do capítulo 1 e do capítulo 13, porque uma das coisas para quem estuda e procura ler com atenção o livro de Neemias, é que Neemias tem as características de um grande líder. Ele sabe influenciar, ele sabe conduzir, ele sabe dividir, mas apesar das características de liderança, ele começa o seu ministério orando, e o último versículo também ele está orando. E para mim esta é a grande falha das Assembleias de Deus no Brasil. A força da oração diminuiu muito na maioria dos lugares. Estivemos recebendo o pastor José Wellington Bezerra da Costa no templo sede, depois de 90 dias ausente, porque na sua luta contra a Covid-19, ele ficou hospitalizado por mais de 30 dias e ficou ausente da igreja por praticamente 90 dias. E ele levantou com uma bengala na mão, com um fisioterapeuta do seu lado,
as pessoas lhe apoiando, ainda em recuperação, trouxe a sua saudação, e depois a irmã Marta Costa deu uma palavra de gratidão pelos irmãos que tinham orado, pelas pessoas que tinham intercedido, pela vida do pastor. Mas no seu testemunho, ela conta que naquele hospital que o pastor foi entubado, que o pastor com 86 anos sofreu a presença da morte, passou pelo vale da sombra da morte, que nos corredores do hospital houve um certo jeito de tratar o pastor diferente. Os enfermeiros, as faxineiras, os médicos, chamava o homem da marca nos joelhos. Aqueles médicos estavam impressionados com os calos que o pastor José Wellington tem nos seus joelhos. E perguntaram para Marta, que marcas são essas? E aquilo me impactou, porque eu conheço o meu pastor, e o pastor José Wellington é um homem que tem o hábito, há décadas, de levantar às 3 horas da madrugada para orar, por 1 hora, 1h30 de joelhos, todos os dias. À madrugada ele busca o Senhor. E eu, ouvindo esse testemunho, eu me lembrei que muitos de nós, por motivos vários, estamos envolvidos no reino, mas não temos acesso à sala do rei. Eu vou repetir, muitos de nós estamos envolvidos no reino, mas não temos acesso à sala do rei. Os soldados, os militares, os trabalhadores que trabalhavam no reino de Davi, trabalhavam para Davi, mas não tinham acesso à sala de Davi. E muitos obreiros, infelizmente, estão trabalhando tempo integral para o reino de Deus, mas perderam o acesso à sala do rei. Este é o lugar que todo obreiro precisa ter acesso, ouvir direto de Deus o que Ele deseja para nossas vidas, para os nossos ministérios. Só teremos graça de Deus se pararmos de ser papagaio e imitar os outros e termos a autenticidade do nosso ministério. O meu ministério, o seu ministério é individual. Deus trata diferente com cada um de nós, e a correria, a carga do trabalho nos tira da presença de Deus. Eu vejo Neemias, vejo esse homem claramente impactado com a situação de Jerusalém, e quando ele ouve a situação, diz o versículo 4, que ele parou, e se você puder abrir a Bíblia, você vai ler de novo, e talvez vai fazer mais sentido agora. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, primeira atitude; segunda, chorei; terceira, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes de qualquer ação, eu me quebrantei, eu me emocionei, eu senti o peso, mas eu me separei para jejuar e orar, para buscar a presença do Senhor. E se você tiver com a Bíblia aberta, no versículo de número 11, ele vai dizer: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante esse homem. Então, eu era copeiro do rei. Eu ainda não era nada mais do que um copeiro, mas eu entrei na presença de Deus com jejum e oração, e pedi para Ele me dar condições, e me dar graça na presença do homem. A oração dele é muito simples: vai na minha frente, sê comigo, me honre diante deste grande homem. Seu temor, seu jejum, seu lamento é muito mais forte do que a sua capacidade intelectual, é muito mais forte do que a sua influência política, é muito mais fácil do que a sua estrutura como homem. Neemias mostra a dependência da intervenção dos céus. A história mostra que durante muitas décadas tentaram restaurar os muros de Jerusalém, mas não tiveram sucesso. Começaram e pararam, começaram e pararam. Houve muita vontade, muito empenho.
O desejo era certo, o objetivo era correto, a ação era necessária, mas faltava a presença de Deus na tarefa. Talvez a sua carga ministerial, talvez o peso que você está sentindo, é porque você perdeu o hábito da oração. Você perdeu o hábito de ouvir Deus falar contigo no particular. Você talvez perdeu o hábito de se separar com Deus. Eu quero te dar um conselho simples e direto. Separe o dia em 4 fases. O dia tem 24 horas. Divida ele por 4 fases de 6 horas. 6 horas da madrugada, da meia-noite às 6. 6 horas da manhã, das 6 ao meio-dia. 6 horas da tarde, do meio-dia às 6 da tarde. E 6 horas da noite, das 6 da tarde à meia-noite. 4 períodos de 6 horas. Se você puder, crie um projeto. Eu chamo esse projeto de 4x1. Porque aconteceu na minha vida. Eu fui pregar em Rondônia, num grande evento. Eu estava entusiasmado como pregador, e eu não sei se já aconteceu com os senhores, mas no início do ministério, é muito agradável assumir um compromisso para pregar num grande evento, e eu estava muito preocupado com aquele evento, passei a semana toda orando e me preparando para o trabalho, e chegou o dia da viagem, e eu fui para Rondônia, e não sei se todos conhecem o estado de Rondônia, mas para ir a alguns locais não tem voo, então você faz uma escala em Brasília, de Brasília até Porto Velho, ou alguma cidade próxima, e depois outro trajeto de carro. Resumo, saí bem cedo, cheguei 2 da tarde na cidade que eu ia pregar, me levaram para almoçar, eu almocei, conversamos, e foi muito bom aquele momento de comunhão. Me levaram para o hotel, tomei um banho, peguei Bíblia, reedifiquei os esboços, acertei o sermão, e já chegou a hora de ir para o culto, fui para o culto. Cheguei no culto, aquela oração rápida de Jesus abençoe esse culto, abençoe, e já começou a cantar, e eu sentei, e eu preguei aquela noite. Deus me usou, foi algo muito lindo, a glória de Deus caiu, Jesus batizou com o Espírito Santo, e salvou algumas almas. E pós o culto, hoje tem uma brincadeira de selfie, os irmãos querem tirar uma foto com o pregador, querem tirar uma selfie. Eu sei que eu saí do templo, já era tarde, mais de 10 horas, fomos para uma churrascaria, que é um erro nosso, né? Fomos jantar depois do culto, e na janta conversamos, bababá. Resumo, cheguei no hotel, era quase meia-noite. Quando eu chego no hotel, eu fui parar para me preparar para dormir, e eu percebi que eu tinha passado 24 horas sem orar 5 minutos. Eu era o pregador, eu era o homem de Deus, eu era o ungido, mas eu não passei 5 minutos na presença de Deus durante 24 horas. E aquilo me assustou, porque eu disse, eu estou perdendo o hábito da oração. E eu fiz uma análise na minha vida, e eu então entendi que eu estava sendo engolido pelas tarefas, estava sendo tomado pelas obrigações. Minha intenção era boa, meu trabalho era sério, honesto, mas o primeiro lugar é a minha comunhão com Deus. Nada vale a pena se eu não tiver comunhão com os céus, se eu não tiver acesso ao trono. Aleluia. Orar é muito mais do que pedir, orar é ter comunhão. Naquele dia eu fiz um projeto e denominei ele 4x1, e todos os dias eu comecei a orar 4 períodos de 15 minutos. Eu disse, orando 15 minutos cada período, pelo menos 1 hora por dia eu oro. Eu nunca imaginei, pastor Paulo, que fosse tão difícil. Levantei algumas madrugadas, só o pó. Como é que você ora? Parece que o sono é maior. E o tal do celular me dá o cronômetro. E eu comecei a orar com o cronômetro. Várias vezes eu briguei com o cronômetro. Parece que ele está parado. Eu orei, e é 5 minutos. Eu digo, não é possível, esse negócio está parado. E orei de novo, 10 minutos. Eu percebi que eu estava me enganando a mim mesmo. Eu achava que orava, eu achava que tinha uma vida de oração, mas na verdade o meu tempo de oração era muito pequeno, e não há sucesso que dure, que perdure, sem Deus estar na frente. O sucesso sem a presença de Deus será fracasso no futuro, fracasso da sua família, fracasso da sua fé. Curva a tua cabeça e feche os seus olhos.
eu quero que você, com temor a Deus, diga: Senhor, eu quero voltar à prática da oração. Fale bem baixinho: Senhor, eu quero voltar à prática da oração. Porque se você orar, Deus vai trazer revelações para o seu ministério, Deus vai te trazer direção para as suas dúvidas, Deus vai trazer resposta para a sua vida. Irmãos, eu tenho certeza que não sou só eu, mas muitos de nós estamos conduzindo a vida sem ter tempo para orar. Mas o ministério bem-sucedido, que tem duração, ele tem que ter tempo com Deus de oração. Glória a Deus. Vocês podem dar glória a Deus na reunião de obreiro aqui, pastor? Pode, né? Se puder, então abra a boca aí, dê um brado de glória a Deus. Nós somos obreiros, mas somos pentecostais. Glória a Deus. É muito gostoso ouvir Deus falar de maneira clara aos nossos corações. E eu criei esse projeto há alguns anos e fui lutando com meus 4 períodos de 15 minutos. De manhã eu levanto e antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, eu separo com o projeto 2º período de oração. Orei o 2º período. E depois à tarde, antes de ir para o culto ou em casa, eu separo mais 15 minutos. E no final da noite ou no culto, eu oro os outros 15 minutos, me dá 1 hora de oração. Então o projeto 4x1 me disciplinou a perceber o tempo que eu orava. E naturalmente, tudo é hábito, tudo é treino. Eu fui orando, e depois eu passei de 15 minutos para meia hora, depois de meia hora para 1 hora, e hoje eu consigo orar invariavelmente 3, 4 horas, todos os dias. Eu não tinha tempo de oração, e hoje eu consigo ficar às vezes 6 horas de joelho com Deus, alguns períodos de 2 horas, alguns períodos de 1 hora, e eu comecei a entender melhor a mim mesmo, entender melhor a minha esposa, entender melhor o meu ministério. Por quê? Eu comecei a praticar a oração como ministério, e isso foi me dando continuidade no meu chamado de oração. A intercessão, ela tem que ser parada, porque se a igreja voltar a interceder, nós voltaremos a avançar com muita força. Os nossos pais na fé eram semi-analfabetos, nossos pais na fé eram homens simples e humildes, voluntários, mas eles venciam de joelhos dobrados. Seu chamado precisa de oração. A primeira coisa que eu aprendo com Neemias é que ele começou orando e encerrou orando. Se você puder me acompanhar, eu quero falar também sobre liderança. Por quê? Neemias capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito assim: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Nesse texto bíblico, você vai perceber que um verdadeiro líder, ele sabe o que vai fazer, ele sabe como vai fazer. A indagação do rei é: quanto tempo dura essa viagem? Olha, preste bem atenção no versículo 6. Quanto durará a viagem? Quando você voltará? Ele tem a resposta na ponta da língua, porque ele vai na presença do rei, já sabendo o que vai fazer, quanto tempo ele leva para ir, quanto tempo ele leva para voltar. Se você pegar o versículo 7, ele vai dizer: e tem mais uma coisa, rei. Olha que interessante. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Vai ter problema no caminho. Eu já estudei a região, não dá para sair direto, eu preciso de mais apoio. O grande erro da maioria dos ministérios é que você não sabe o que vai comer no Natal, você não sabe onde vai passar o dia de ano, você não tem projeto para o culto da virada, você não tem planos para o que você vai fazer na evangelização do mês do ano que vem, no mês de janeiro próximo. Você vai dirigindo o culto e vai acontecendo. Quem vai estar no culto hoje à noite?
Qual foi o projeto de evangelismo que você implementou e qual o resultado que ele vai dar? Liderança não é só dirigir culto, vamos ouvir os irmãos, vamos ouvir as irmãs, vamos ouvir os jovens. Dirigir culto, até o novo convertido dirige. Muitas irmãs dirigem com mais graça do que alguns de nós. Ser líder é ter noção real do que Deus fará através de você. Você saber para onde você vai. Se você traçar um plano, Deus colocará as mãos, Deus te dará graça, Deus te dará apoio, mas você tem que saber. Aleluia, aleluia. Abra a boca e diga comigo aleluia. Abra a boca e diga aleluia. Isso significa louvado seja Deus. Um líder que sabe o que tem que ser feito. Isso me encanta em todo o ministério de Neemias. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Nós estamos perdendo, irmãos, a expectativa do futuro. O Brasil está crescendo. Como vai ser pós-pandemia? Vai ter desemprego ou vai ter uma grande demanda pela grande repressão que teve? Como é que vai ser os cultos atuais sem máscara? Como é que vai ser os nossos eventos? Planeje, estude, busque entender o que vai acontecer. Tem uma palavra para o povo que tem estrutura total para que eles saibam que você sabe o que está falando. Não dá mais para ficar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e contar a história do cego Bartimeu sem aplicar o esboço. Pregar é muito mais do que repetir o que está escrito, é tirar de dentro do texto alguma coisa que ensina o povo. Se você quer ser líder, você pode aprender com Neemias, que ele começa orando, termina orando, mas ele sabe o que ele quer, sabe como vai chegar lá. Aleluia, aleluia. Abra a boca e diga aleluia. Oramacho, rabacando, oramacho, xarabacando e amasso. Aleluia. Levante a mão direita para os céus. O Senhor quer renovar o ministério de alguém aqui. Eu sou homem de Deus e tenho certeza do que eu estou dizendo. O Senhor quer trazer renovo. Ele te chamou, Ele tem um plano, Ele tem um projeto através da tua vida. Aleluia. O que você vai fazer é o que Deus determinou para que seja feito. Abra a tua boca e dê glória a Deus nessa reunião, porque o Senhor está dizendo: se você manter o nível de oração, e se você quiser criar projetos, Deus vai te dar graça e sabedoria. Um grande erro ministerial é pensar que o ministério é espiritual. O que é isso, pastor? Eu queria que você estivesse escrevendo, que fosse uma escola. Pastor Paulo, quando eu descobri isso, eu me assustei. Eu pensei que o ministério era espiritual. Aí para não ficar tão chocante, eu pensei que era só espiritual. Quanto mais eu orasse, quanto mais eu jejuasse, o milagre ia acontecer. Eu me lembro quando eu tive a primeira oportunidade para pregar, eu orei a semana toda, fiz 2 jejuns, e eu tinha certeza, porque Deus tinha falado através do dom da profecia, que Ele me levantaria e me colocaria entre os seus príncipes, e que me levaria aos 4 cantos da terra, e aquilo me encheu de vigor e de confiança, e eu orava e chorava, e passei muito tempo orando. Mas quando o irmão disse: vamos ouvir o irmão Joãozinho, não era nem João ainda, era Joãozinho, vamos ouvir o irmão Joãozinho, que eu levantei, irmãos, eu tinha a expectativa que o Espírito Santo ia me tomar, e eu, como num filme de ficção, eu ia me transformar no grande pregador. Por quê? Porque eu pensei que era só espiritual. Deus me chamou, Deus quer, e Ele vai me usar. E a minha mão começou a suar frio, o pescoço parece que estava batendo aqui, e eu comecei: cadê o Espírito? Vem, Espírito! Mas eu não conseguia saudar a igreja. Eu me lembro que eu abri a Bíblia tremendo e cometi o ato falho de ler, vamos ler a parábola de Jesus. Quando eu falei a parábola, caiu uma alegria na mocidade. Porque eu mandei parar a bola.
E eles riam e eu me sentia envergonhado de ver eles rindo, porque eu não conseguia falar parábola. Resumo, o meu grande testemunho, a minha grande saudação, a minha grande palavra não durou 5 minutos. Eu desci envergonhado. Cheguei em casa, fui orar. Para mim Deus tinha falhado comigo. Ele me chamou, Ele prometeu, eu orei, eu busquei a sua presença, mas eu procurei um homem sábio. Olha para alguém que está do seu lado, conselho ainda ajuda muito, diga para ele, conselho ainda ajuda muito. Tem gente mais madura do que você, tem gente mais madura do que eu, tem muita gente que pode me ajudar e me orientar. A autossuficiência pode te destruir. Você achar que é o cara, tenha humildade para pedir conselho. Não importa quem você é, Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Isso pode fazer a diferença no seu ministério. Se você tem humildade para perguntar. Eu vejo Moisés ouvindo o conselho de Jetro. Jetro não tem comunhão, Jetro não tem história. Moisés fala direto com Deus. Quem é Jetro? Mas o conselho não depende da capacidade de quem está te aconselhando. Muita gente humilde tem mais sabedoria de Deus do que você imagina. Muita gente simples. Aleluia. Levante a mão para o céu, porque quando Deus fala, o seu povo lhe glorifica. Aramash, Xarabacanda, Aramash. Meus irmãos, eu sinto Deus. Eu vou deixar de lado o meu sermão e todo o meu conhecimento teológico para ser profeta de Deus nesta tarde aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você precisa encontrar conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas preste atenção, não é na multidão de palpiteiros. Você não precisa de palpite, de opinião de todo mundo, você precisa de conselho, e não é qualquer um que dá conselho. Não peça conselho para todo mundo que você vai expor a sua vida. Ore a Deus, para que Deus mostre quem pode ter sabedoria para te dar conselho, e Ele vai te orientar. Esconde o teu diploma, calce a sandália da humildade, porque pode ter um velhinho lá na congregação que vai dizer: pastor, o senhor está exagerando, pastor. Pode ter uma velhinha lá na congregação que diz: ô meu filho, não é assim não, meu filho, guarda o seu diploma e tenha humildade, porque Deus está querendo te orientar e você não presta atenção, achando que você sabe tudo. A exaltação já destruiu grandes ministérios. Homens poderosos em Deus se destruíram por levantar o narizinho e achar que é o cara. Não ouve a esposa, não ouve ninguém, ele sabe tudo. E eu lá na minha juventude, Deus me orientou de maneira clara, e eu procurei o presbítero da igreja, o irmão Eloy, e disse para aquele presbítero: o que Deus fez comigo, eu chamava ele de pastor, o que Deus fez comigo, pastor. Ele começou a dar risada. Ele riu, eu disse: não ri não, irmão Eloy. Ele disse: ô meu filho, você pensou então que o Espírito Santo ia te revestir? E você se tornaria um pregador? Eu disse: ele falou que vai me usar. E ele me ensinou: não é só espiritual não, meu filho. Você precisa se preparar. Você precisa perder tempo ou ganhar tempo com a leitura. Você tem que estudar. Quanto mais você se preparar, mais graça você vai ter. Olha para o seu irmão e diga para ele: não é só espiritual não. Diga para ele: não é só espiritual não. Não é só unção não. É uma mistura de preparo e unção. Unção e preparo. Não dá para ir também só com o preparo. Cuidado. Não tente fazer uso do seu conhecimento teológico como sendo doutor sem graça. Porque palestrante tem muito por aí, pregador é pouco. Eu vou repetir: palestrante tem muito por aí, mas pregador é pouco. Que você ouve e sente Deus, que você ouve e Deus muda. Palestra é muito bom,
Mas quando você se pôr a ser pregador, busque a graça de Deus, porque isso vai te ajudar muito. Então, voltando ao texto que eu estou lendo com os irmãos, você projeta e entende, não é só espiritual. Eu vou ter que me preparar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que saber o que vai acontecer, porque isso vai fazer a diferença no seu chamado. Eu coloquei aqui também que um líder como Neemias mostra o que é um projeto inspirado por Deus. Vamos ler o capítulo 2 de Jeremias, versículo de número 12, eu preciso correr aqui. Preste atenção. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Aleluia. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Eu me separei com alguns amigos, eu me separei com alguns homens, separei a eles e não declarei a ninguém. Olha o que está escrito na sua Bíblia aí. O que o meu Deus me pôs no coração. Um verdadeiro líder, ele tem inspiração ou iluminação de Deus. Ele sabe que Deus falou com ele. Ele sabe que Deus quer fazer. Ele tem certeza. Por quê? Porque ele frequenta a sala do trono. Ele fala com o seu Senhor. E o seu Senhor revela a ele. Aleluia. Deus ainda inspira, Deus ainda ilumina. Ele nos traz condições de entender o seu propósito. E aquilo que arde no meu coração, eu busco confirmação. E se Deus confirmar, Deus vai honrar. Muitos de vocês têm que parar de querer fazer projeto totalmente humano. Busque ao Senhor. Diga: Deus me orienta. E Deus vai abrir o teu entendimento, vai trazer luz para você liderar. Neemias me ensina que para fazer uma grande obra, precisa ter essa comunhão com Deus. Vamos para frente. Capítulo 4, eu aprendi aqui no capítulo 4, do versículo 10 ao 14, que um líder que inspira nobres, magistrados e todo o povo, olha só, Neemias é um líder que ele inspira, que ele traz luz, a não só para ele, mas para quem está em volta, verso 10 até o 14, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus os povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto de todo o povo: não o temai, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A luta começou, a batalha começou, mas este líder, ele consegue inspirar todo o povo, nobres, magistrados, todos olham para Neemias e ouvem a voz de comando. Meus irmãos, um líder cheio do Espírito Santo não tem doutor na nave da igreja que pense que ele é humilde. O doutor se curva porque vê nele liderança. Ele entra lá como major, como tenente coronel, e vem ser diácono da igreja dando glória a Deus, porque ele olha para o líder e vê Deus na vida dele. Ah, você não entendeu. Se você tiver comunhão com os céus, você vai inspirar pessoas a lutar contigo, de todo o povo. A batalha se levanta, e Neemias reúne o povo, e separa magistrados, separa doutores, separa... Eu vou ler de novo para mim não citar errado. E olhei e levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo, nós vamos vencer essa batalha. Agora, o lindo do que eu vejo em Neemias, pastor Paulo, é que ele não é militar, ele é um copeiro. Ele não é sacerdote, ele é um copeiro. Mas ele é o homem que Deus escolheu. Ele tem estratégia de guerra, mesmo sem a estrutura de um militar. Por quê? Quando Deus chama, Deus capacita.
Quando Jesus vai chamar os seus apóstolos, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Eu vou fazer. O Espírito Santo de Deus mudará os seus pensamentos. O Espírito Santo de Deus mudará a intenção do seu coração. O Espírito Santo de Deus mudará o desejo do seu coração. O Espírito Santo de Deus mudará os sonhos, os nossos projetos. Levante a mão para os céus. Permita que os sonhos de Deus invadam o teu coração. Permita que os sonhos de Deus encham a tua alma. Eu aprendo com Neemias. Que quando Deus quer usar, Deus pode fazer um copeiro se transformar num grande líder. Abra a Bíblia comigo, por favor, Neemias capítulo 6. Eu aprendi aqui no capítulo 6, versículo 2, que durante a caminhada de Neemias houve convites para distraí-lo. No entanto, independente da insistência de Sanbalate e Tobias, ele não mudou o seu foco. O que eu aprendo aqui? Eu vou ler com vocês. Que um líder inspirado por Deus não perde o foco. Vamos ler? Capítulo 6, versículo 2 até o 4. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congregamos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi: eu não posso sair daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu tenho um projeto de Deus no meu coração. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu estou fazendo uma grande obra. Um verdadeiro líder não perde o foco. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Se eu sou homem de Deus, alguns de vocês serão nesta tarde tocados por Deus profundamente, porque o diabo está tentando distraí-lo. O diabo está tentando lhe dar cargas acima do que Deus tem para você. Mas nesta tarde eu quero que você, por favor, se você tiver humildade suficiente para entender a voz do altar, diga a Deus nesta hora: Deus, não permita que eu perca o foco. Abra a boca e ore: Deus, não permita que eu perca o foco. Deus tem um projeto, e esse projeto, Deus escolheu você para realizar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Olhe para mim dando glória a Deus. Eu quase destruí o meu chamado, com a vontade de ser empresário, de ser executivo, de ter uma estrutura econômica melhor. Eu quase afundei o meu ministério, tentando encontrar formas e meios de exercer o meu conhecimento administrativo, mas Deus me tirou de lá e disse: eu te chamei para o meu ministério. Qual é a obra que você está realizando? Qual é o projeto que Deus colocou nas tuas mãos? Se você perder o foco, você vai se tornar o especialista em quase tudo. O especialista em quase tudo não faz nada. Você pensa que está fazendo pedacinhos e pedacinhos.
Você tem que ser capaz, você tem que ter estrutura naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Se você foi chamado para ser diácono, seja o melhor diácono da sua congregação, tenha graça, tenha autoridade, seja como Estevão: eu sou diácono, mas sou cheio do Espírito Santo. É impressionante o número de presbíteros que não ora, que não prega, que não ensina, que senta no púlpito. Você não foi chamado para adornar o púlpito, você foi separado para o ministério, para ser ministro de Deus. Você desejou isso. Eu queria ouvir alguém dar glória a Deus aqui, porque Deus quer renovar o teu ministério nesta tarde. Eu estou aprendendo com Neemias: se você tiver foco, Deus vai te dar graça. Aleluia. Eu quero nessa tarde agradecer demais a Deus por poder vos falar. Eu separei muita coisa aqui. Eu queria falar sobre a organização de Neemias, quando ele tem os seus documentos em mãos para poder fazer a obra. Falar sobre o início, meio e fim, do capítulo 2 ao versículo 5, capítulo 6, que Neemias mostra que quando se começa, tem que começar a enfrentar a dificuldade do começo, meio e fim. Separei para vocês aqui para falar sobre conhecer os melhores trabalhadores e o que fazem. Você vai perceber isso no capítulo 3, como Neemias, como líder de excelência, sabia quem eram os seus cooperadores, suas áreas de atuação, e sem esse conhecimento a nossa liderança se torna ineficaz. Que se você não souber o que cada um pode fazer, o talento de cada um, não basta simplesmente ser líder. Eu coloquei aqui no capítulo 5, do versículo 14 em diante, sobre as prioridades do projeto. Neemias foi um líder que priorizou o projeto de Deus e mantinha-se fiel a ele, mesmo depois de 12 anos. Deus me chamou para isso e eu vou terminar. No capítulo 6, ele me mostra que não basta levantar muro, tem que fechar as brechas. E quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar, porque de nada adianta levantar muros altos se tiver brechas no seu ministério, no seu casamento, no seu chamado. Tem que levantar muro e tem que olhar se tem brecha. Fecha as brechas para que não haja nenhum tipo de avanço por esses lugares. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitos muros são levantados, mas as brechas continuam. No capítulo 7, é um longo texto, mas mostra que Neemias consertou os portões, nomeou os porteiros, nomeou o governador, nomeou os cantores e direcionou como funcionaria. É um verdadeiro manual de liderança. Ele toma o copeiro vem e separa cada um na sua função, restaura os portões, restaura todo o trabalho e nomeia cada um em cada lugar. Ele mostra também no capítulo 7, versículo 5, que a busca de direção de Deus é uma marca de Neemias. Quando ele tem uma dificuldade, ele volta à oração para que Deus lhe inspire e mostre. Capítulo 7, versículo 5. Agora, no capítulo 7 adiante, irmãos, preste atenção nesses números. Eu vou ser bem rápido, mas é importante que você ouça, porque ele chega a ser exaustivo, mas me encanta, porque esse cara, Neemias, é um copeiro. Olha o que diz no capítulo 7, é o seguinte: ele separou os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate Moabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Satu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuiu, 648, os filhos de Benbai, 628, os filhos de Azagate, 2.322, e em suma,
Ele vai separando filho por filho de cada tribo, ao ponto de colocar aqui que os homens de Bet-Azemave era só 42. Ele consegue numerar um por um, mas ele faz mais do que isso. Ele separa os sacerdotes. Os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, são 973. Os filhos de Imer, sacerdote também, 1052. Os filhos de Passur, também sacerdote, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Ele separa os levitas, os filhos de Jesua, Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, ele separa o nome pelos filhos: filho de Salum, filho de Ater, filho de Tamon, filho de Acube, filho de Aitaia, filho de Sobaia, 138. Ele separa também todos os servidores do templo e os filhos do servo de Salomão, 392. Ele separa os que puderam provar sua paternidade, 642. E aí ele passa a régua e eu fui somar 42.360 pessoas. 42.360 pessoas. Por que eu fiz esse relato? E eu queria ter isso apostilado para você ver. Não basta ser espiritual, você tem que saber o que você está governando. Tem gente que cuida de uma congregação com 30 crentes e não conhece ninguém, não sabe quem é quem, não conhece ninguém. Você pode pastorear 500, 300, 200, 1000, mas você tem que saber a sua função. Se você é diácono, você merece ou precisa conhecer melhor as coisas que você faz como diácono. Esses dias eu apresentei o manual do diácono. O manual do diácono é uma obra da CPAD. Sabe por quê? Porque tem muito diácono que não sabe porque ele é diácono. Tem muito presbítero que não sabe para que serve a função de presbítero. Você precisa olhar para Neemias e perceber que um simples copeiro pode se transformar num grande estrategista, se ele orar, se ele buscar a Deus, se ele tiver foco, se ele fechar as brechas. Deus vai dar graça para ele poder fazer o trabalho. Agora, o interessante no capítulo 7 é que ele separa os escravos e escravas. 7.337 pessoas são escravos e escravas. Ele separa de maneira tão simples a montaria. Quantos cavalos? 736. Quantas mulas? 245. Quantos camelos? 435. Quantos jumentos? Tem jumento demais, né? 6.720. Ele não mistura cavalo e mula e jumento, ele separa. Mas como é que conta isso? Sabe qual é o problema da liderança pentecostal? É que quer ir tudo num manto. Estou sentindo. Sabe o que acontece? Você viu o que tocou aqui? Não sei se você ouviu aí. É o meu cronômetro. Porque eu aprendi a pregar com um cronômetro. A hora de parar, a hora de parar. Sabe qual é o problema seu? É que você está pensando que o ministério é só espiritual, mas o ministério é espiritual e é preparo também. E eu termino aqui mostrando de maneira clara que a oração e lágrimas e jejum em favor de Jerusalém, no capítulo 1, a oração quando o desprezo chega, que isso para mim é o mais forte, e eu vou terminar com isso porque é muita coisa que eu tenho aqui. A oração do capítulo 4, do versículo 4, no momento que seu trabalho estava sendo desprezado por Sambalate, por Tobias, considerado esses homens poderosos e que, segundo a história, eram governadores de territórios próximos, sua atitude, mais uma vez, foi a oração. Eu quero que você repita comigo bem baixinho: na hora do desprezo, na hora da incompreensão, na hora da minha incapacidade, é a oração que me dará forças para continuar. Se você não entender, que cada um de nós que estamos aqui, um momento ou outro seremos menosprezados. Em um relato psicológico, em algum momento do nosso ministério, nós nos desprezaremos. Sentiremos vergonha de quem somos. Sentiremos vergonha do que fazemos. Há uma arma do diabo muito poderosa. É o desprezo. É o menosprezo. É te fazer sentir um lixo. E muitas vezes
você vai se sentir incapaz, sem condições. Mas eu quero te deixar uma palavra do coração de Deus. Na oração, você pode curvar-se diante de Deus e colocar todas as suas debilidades e fraquezas aos pés da cruz. E o Senhor te confortará e te dará forças para lutar contra Sambalate e Tobias. Feche os olhos por um momento. Orabas, Rebicanda, Aramas, Xarabasura, Bacana, Aramas, Origamas, Uramas, Orabacana, Aramas. O Espírito de Deus te trouxe nessa tarde para renovar as suas forças, para renovar o seu ânimo. Levante a tua cabeça, entre no trono da graça, saia daqui glorificando a Deus e dizendo: Deus vai me dar sabedoria. Aleluia. Não importa de onde você veio, importa onde Deus vai te levar. Não importa de onde Ele te tirou, importa onde Ele vai te colocar. Masura, bacana, namash, arabacano, iamash. Não é o seu sobrenome, não é o cargo, é aquilo que Deus planejou para o seu ministério que vai acontecer. Glorifica o teu Deus, abra a tua boca e adore o teu Deus, que Ele vai te dar graça. E eu encerro as minhas palavras. Oh, aleluia. Oramando e amacando e amando. Segure um momento, por favor, olhe para mim. Olhe para mim. Eu tenho convicção do que eu vou lhes colocar. Jonas estava no fundo do navio dormindo. Jonas decide não obedecer. É uma decisão clara. É uma decisão intelectual. Eu não vou. Deus me mandou para lá, eu vou para cá. A minha pergunta que sempre me chamou a atenção: quantos homens havia em Israel mais temente, mais obediente do que Jonas? Quantos homens? Possivelmente mais capaz do que Jonas. Mas Deus vai mexer com o mar, vai chacoalhar o mar, vai mexer com a natureza, porque tem um infeliz dormindo lá no fundo do barco. Porque aquele homem, Deus tem um plano através dele e por ele. Um homem e uma mulher que não cumpre o propósito de Deus na sua vida nunca será pleno. Você nunca será feliz se você não cumprir o que Deus propôs para a sua vida. Se humilhe e obedeça, porque o que Deus pôs na tua mão para fazer, Ele vai fazer. Se você crê em visão, em revelação, há muitos anos atrás, quando eu pensei que estava sendo usado por Deus, ainda solteiro, o irmão me disse que teve uma visão comigo e eu já comecei a dar glória a Deus. E ele me disse: eu vi quando Deus pegava você na palma da mão. E quando ele me disse isso, eu glorifiquei. Ele disse: uma mão muito grande te toma como se fosse um pequeno e te levanta. E eu comecei a glorificar a Deus. E ele disse para mim: você conhece aquelas máquinas de moer cana? Se conheço. Ele disse: então eu vi Deus te colocando dentro de uma máquina daquela e foi te moendo assim. Eu parei de glorificar. E ele disse: Deus te tirou do outro lado, dobrou e colocou de volta. Aí ele olhou para mim e disse: Deus vai tratar com você, mas Ele vai fazer o que Ele projetou. Seja fiel. Eu quero orar com vocês. Fique em pé, dando glória a Deus e aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero que você ache 1 ou 2 obreiros para dizer para ele, se for preciso, ele vai te quebrar, mas ele vai fazer. Se for preciso, ele vai te quebrar, ele vai te moer, mas ele vai fazer. Oh, levante a mão e dê glória a Deus. Oh Deus que estás na glória, eu quero te glorificar por poder estar aqui, compartilhando esta palavra com os teus filhos. Eu quero te louvar, ó Deus, pela tua maneira de agir e de fazer. Complete a tua obra na vida de cada homem, de cada mulher que está nesta reunião. Que tu possas dar sabedoria, dar graça, dar forças, para que eles possam cumprir o ministério, o chamado que cada um tem, Senhor. Eu rogo as tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Sente dando glória a Deus e aleluia. Obrigado, meu pastor, Deus abençoe.